Para contar esta história como foi mesmo, o Deus Pai deve ter falado com seu filho Jesus e dito: teu amigo Lázaro vai morrer, mas vai ser para o bem, então sai da casa. Go away, because he'll be asking you to pray for him and make him well, and I don't want you to do that. If you watch the story as we go along, you'll see it heaps up to that very truth of that. Vai embora, porque vão pedir que ores por ele, ou para que o cures, e não quero que tu faças isso. Se você observar a história à medida que vamos contando, você verá que culmina exatamente na verdade disso. So, Jesus, just without any warning or anything, walked away from the house and went somewhere else, didn't return that night. And he went to some other cities. And as soon as Jesus left the home, then trouble set in. Assim, Jesus, simplesmente sem qualquer aviso ou algo assim, foi-se embora da casa e foi a outro lugar, e não retornou aquela noite. E ele foi a algumas outras cidades, e tão logo Jesus foi embora da casa, então os problemas chegaram. And when Jesus leaves your home, trouble is on its road. Just remember, when he leaves your home, trouble is on the way. E quando Jesus vai embora da sua casa, os problemas vão chegando. Somente lembre-se, quando ele deixa a sua casa, os problemas estão a caminho. When you get social societies and everything operating in your church so perfectly like some great big 16-cylinder Rickenbacker, and you leave Jesus out of it, when Jesus goes from your church, trouble's on the road. Quando você tem eventos sociais e tudo operando em sua igreja tão perfeitamente como algum grande Rickenbacker de 16 cilindros e você deixa Jesus fora disso, quando Jesus sai da sua igreja, os problemas estão a caminho. Yes, sir. When Jesus leaves a denomination, that they lay him aside and say, well, now we just don't believe that these things could be just exactly right. You adopt something else, trouble's on its road. Just remember that. Sim, Senhor, quando Jesus deixa uma denominação que eles opõem de lado e dizem, bem, agora simplesmente não cremos que estas coisas possam ser tão exatamente corretas, e adota-se outra coisa, os problemas estão a caminho. Apenas lembre-se disto. It reminds me of a story of the Lord Jesus that's found in the book of Luke. You know, when he was just a boy of about 12 years old, his people taken him, as the custom was each year, up to the feast of Pentecost. Isso me faz lembrar de uma história do Senhor Jesus encontrada no livro de Lucas. Você sabe que quando ele ainda era menino de aproximadamente 12 anos, sua família o tinha levado, como era o costume a cada ano, para a festa do Pentecostes. And while they were in the city of Jerusalem at the feast and having a good time, we find in the Bible that they went 3 days without him. E enquanto eles estavam na cidade de Jerusalém, na festa e entretendo-se, encontramos na Bíblia que passaram 3 dias sem ele. And that they thought, maybe, just took it for granted, that Jesus must have been among some of their kinfolks. Now, we cannot do that. When they come to go through their kinfolks to find out, he wasn't there. E que pensaram, talvez, simplesmente presumiram que Jesus deveria estar entre alguns de seus familiares. Agora, nós não podemos fazer isso. Quando foram ver com seus parentes procurando, ele não estava lá. And we can't take it for granted just because we're Methodist, Baptist, Presbyterian, Pentecost, and our backgrounds and our forefathers were great believers. We just take it well for granted Jesus is with us. We can't do that. We've got to be in contact with him every day and every minute. Oh, I love that. E não podemos presumir só porque somos metodistas, batistas, presbiterianos, pentecostais, e nossos antecedentes e nossos antepassados foram grandes crentes. Nós simplesmente, presumimos que Jesus está conosco. Não podemos fazer isso.
temos de estar em contato com Ele todos os dias e a cada minuto. Oh, gosto demais disso. I want what God is now. What my parents had, what my forefathers had is wonderful. But what they had is good. I think we're farther up the road. Eu quero o que Deus é agora. O que meus pais tiveram, o que meus antepassados tiveram é maravilhoso, mas o que eles tiveram foi bom. Acho que estamos bem mais adiante no caminho. Let's see what he is today. I don't want to look back and see what Mr. Moody did, because we're farther up the road than Mr. Moody. The trouble of our church is we look back and say, well, let's see what Mr. John Wesley said, what some of the others said. That's the reason science is so farther in their field than religion is in its. Vejamos o que ele é hoje. Não quero olhar para trás e ver o que o Sr. Moody fez, porque estamos bem mais adiante no caminho do que o Sr. Moody. O problema das nossas igrejas é que olhamos para trás e dizemos, bem, vamos ver o que o Sr. John Wesley disse, o que alguns dos outros disseram. Essa é a razão pela qual a ciência está tão mais avançada em seu campo do que a religião no seu. Here, 300 years ago, a French scientist proved that if you'd go the terrific speed of 35 miles an hour, gravitation would take you off the earth. You think science would refer back to that today? They're going 1,900 miles an hour and still going on. Aqui, 300 anos atrás, um cientista francês provou que se você fosse a incrível velocidade de 35 milhas por hora, a gravidade faria você sair do chão. Você acha que a ciência faz referência a isso hoje? Eles estão indo a 1.900 milhas por hora e ainda aumentando. They're pressing forward, looking forward, but we want to look back and see what Moody said, Sankey said, Finney said, Knox Calvin, some of those. What they said was all right. That was for their age, but we're going on. Eles estão avançando, olhando para frente. Mas nós queremos olhar para trás e ver o que Moody disse, Sankey disse, Finney disse, Knox, Calvino e alguns daqueles. O que eles disseram foi bom. Aquilo foi para a era deles, mas nós estamos continuando. My grandfather rode an ox cart. I'm driving a Ford V8. My son will fly a jet plane. That's where we're moving on. That's what religion ought to be. The coming of the Lord is at hand. The church ought to be moving on into the powers. Meu avô andou de carro de boi. Eu dirijo um Ford V8. Meu filho vai andar de avião a jato. Isto é, estamos indo em frente. Assim é como a religião deveria estar. A vinda do Senhor está próxima. A igreja deveria continuar entrando em seu poder. Science can only climb so far and then it has to drop off. But we got untapped sources that's never been touched of the power unlimited of God that we ought to be moving into. A ciência só pode subir até certo ponto e então tem que cair. Mas nós temos fontes inexploradas que jamais foram tocadas do poder ilimitado de Deus, nas quais deveríamos estar entrando. We're living 1,000,000 miles under our privilege tonight, privileges of Christians. To be enjoying. I feel ashamed of myself when I look out here and see the institutions and the sickness and the troubles that's going on right now. Nós estamos vivendo em 1.000.000 de milhas abaixo de nossos privilégios esta noite, nossos privilégios de cristãos para estarmos desfrutando. Sinto vergonha de mim mesmo quando olho aqui fora e vejo as organizações e as doenças e os problemas que estão acontecendo neste momento. Our church ought to be walking the street, healing the sick, raising the dead, casting out devils, doing signs and wonders, making the whole world realize that Jesus Christ lives. That's what we need to be doing. Nossa igreja deveria estar andando pelas ruas, curando os doentes, ressuscitando os mortos, expulsando os demônios, fazendo sinais e maravilhas, fazendo o mundo inteiro perceber que Jesus Cristo vive. Isso é o que necessitamos estar fazendo. Why do you say Mr. Moody never? Mr. Moody wasn't living in this day. That's right. We're living on the coming of the Lord. And we just took it for granted
that he was with our kinfolks. But the other day when a challenger challenged Mr. Graham, we found out that he wasn't among our kinfolks. Ora, você diz, o Sr. Moody não viveu neste dia. Isso mesmo. Nós estamos vivendo na vinda do Senhor e simplesmente presumimos que Ele está com nossos familiares. Mas outro dia, quando um desafiante desafiou o Sr. Graham, descobrimos que ele não estava entre nossos familiares. Where did they find him? Where did they find Jesus? Right where they left him. Where did they leave him? At the Feast of Pentecost. Where did we leave Jesus? Where did the church? At the Feast of Pentecost. Onde o encontram? Onde encontraram Jesus? Exatamente onde o deixaram. Onde o deixaram? Na festa do Pentecostes. Onde deixamos Jesus? Onde a igreja o deixou? Na festa do Pentecostes. When we get away from that old-time Pentecostal power and the Feast of Pentecost, we walk away from Jesus. That's exactly right, friends. We are living under our privileges. Yes, sir. Quando saímos daquele poder pentecostal dos velhos tempos e da festa do Pentecostes, nós nos afastamos de Jesus. É exatamente isso, amigo. Nós estamos vivendo aquém de nossos privilégios. Sim, Senhor. They left him at the Feast of Pentecost, and there's the only place that Methodist, Baptist, Presbyterian, and Pentecostals will ever find him is go back where you left him at. Eles o deixaram na festa do Pentecostes e esse é o único lugar onde os metodistas, batistas, presbiterianos e pentecostais chegarão a encontrá-lo. É voltar aonde vocês o deixaram. Where is the joy of the Lord? Where is the power of the Lord? The church asks today, what happened to the God of history? He's waiting for his people to call him on the scene. Onde está o gozo do Senhor? Onde está o poder do Senhor? A igreja pergunta hoje, o que aconteceu com o Deus da história? Ele está esperando o seu povo chamá-lo em cena. But we can't do it through denominations. We can't do it under psychology. We can't do it under arithmetic, or we can't do it with education. Mas não podemos fazê-lo através das denominações, não podemos fazê-lo pela psicologia, não podemos fazê-lo pela aritmética, ou não podemos fazê-lo pela instrução. We separate ourselves, divide ourselves. We are not divided. We are one person indeed in Christ Jesus. We are all one in Christ. And our denominations will never do it. As good as they are, they won't do it. Our education is the greatest hindrance the gospel ever had, is education. Nós nos separamos, nos dividimos. Nós não estamos divididos. Nós com certeza somos uma pessoa em Cristo Jesus. Somos todos um em Cristo e nossas denominações nunca servirão. Tão boas o quanto são, elas não servirão. Nossa instrução é o maior obstáculo que o Evangelho já teve. É a instrução. What we need is not education. We need the power and demonstration of the Holy Ghost back in the church to demonstrate the power. Jesus never said go into all the world and teach. O que necessitamos não é de instrução, necessitamos o poder e demonstração do Espírito Santo de volta na igreja para demonstrar o poder. Jesus nunca disse ide por todo mundo e ensinai. He never said go into all the world, and he said go into all the world and preach the gospel. And the gospel is to demonstrate the power of the Holy Ghost, the resurrection. We're still 1,000,000 miles short and where we should be. Let us move forward. Let's go back where we left him at the Feast of Pentecost. Ele jamais disse ide por todo o mundo e façais. Ele disse ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. E o Evangelho é para demonstrar o poder do Espírito Santo, a ressurreição. Nós ainda estamos 1,000,000 de milhas aquém de onde deveríamos estar. Vamos seguir em frente. Vamos voltar aonde o deixamos na festa do Pentecostes. Jesus said in John, I believe the 15th chapter, he said, I am the vine, ye are the branches. Well, now, if that vine put forth the first branch, and out of that branch wrote a book of Acts,
The second branch will make another book of Acts. Jesus disse em João, creio que no capítulo 15, ele disse: Eu sou a videira, vós as varas. Bem, agora, se aquela videira produziu a primeira vara e dessa vara escreveu um livro de Atos, a segunda vara fará outro livro de Atos. The third branch will make another book of Acts. And every branch that comes out of that vine will be the same as the first branch was. A terceira vara fará outro livro de Atos, e toda vara que sair daquela videira será igual à primeira vara. Now, you can draft, we know that. I've seen a citrus tree with about 8 different kinds of fruit on it. I've seen an orange tree putting grapefruits and lemons and everything else on it, but they were drafted in. Agora pode-se enxertar, nós sabemos disso. Já vi uma árvore cítrica com uns 8 tipos diferentes de frutas nela. Já vi um pé de laranja produzindo toranjas e limões e tudo mais nele, mas eram enxertados. That's what's the matter today. We've drafted in our ideas, drafted in our denominations. But if that tree ever puts forth another fruit vine itself, it'll be like the original was that went into it. Hallelujah. Isso é o que importa hoje. Nós temos enxertado nossas ideias, enxertado nossas denominações, mas se aquela árvore alguma vez produzir outra videira ela mesma, será como as originais que estavam nela. Aleluia! Oh, church will blend together, but we need the power of the original. We need the Holy Ghost, the power of the resurrection of Jesus Christ. That's what He told us to do. Oh, as igrejas se misturarão, mas precisamos do poder da original. Precisamos do Espírito Santo, o poder da ressurreição de Jesus Cristo. Foi isso o que Ele nos disse para fazermos. I am the vine, ye are the branches. If a grapevine puts forth a shoot and it comes out with pretty blue grapes, the next vine it brings out will have pretty blue grapes on it. Eu sou a videira, vós as varas. Se uma videira produz um broto e ele vem com lindas uvas azuis, a próxima videira que ela produzir terá lindas uvas azuis. If the first vine come out and they fell under the impact of the Holy Spirit and they did great miracles and signs and seal their testimony to a world, even many of them with their own testimony, with their blood they seal their testimony. Se a primeira videira veio e caíram sob o impacto do Espírito Santo e fizeram grandes milagres e sinais e selaram seu testemunho para um mundo, muitos deles até mesmo com seu próprio testemunho, eles com seu sangue selaram seu testemunho. They went through all kinds of perils and everything to bring the gospel. They suffered, they were beaten, they were punished. Must we be carried home to heaven on a flowery bed of ease while others fought to win the prize and sail through bloody seas? What do we expect to do? I must fight. If I must reign, increase my courage, Lord. Certainly. Passaram todos os tipos de perigos e tudo mais para trazer o Evangelho. Sofreram, foram açoitados, foram castigados. Devemos nós ser levados ao céu num mar de rosas, enquanto outros lutaram para ganhar o prêmio e enfrentaram mares sangrentos? O que esperamos fazer? Devo lutar se for para reinar. Aumenta a minha coragem, Senhor. Certamente. We don't need a new denomination. We don't need a new church building. What we need today is an old-time backwoods, sky blue, sin-killing Pentecostal revival that was born at Pentecost and back into the church again. The power of the Holy Ghost again to bring Jesus on the scene. Nós não precisamos de uma nova denominação. Não precisamos de um novo prédio para a igreja. O que precisamos hoje é de um reavivamento pentecostal que mata o pecado azul celeste que nasceu no Pentecostes e está de volta na igreja novamente. O poder do Espírito Santo outra vez para trazer Jesus em cena. The God of history always rises on the scene in a crucial moment. We need it. That's what's the matter with our church today. We're getting too far back. We're falling into the fashions of the world. Gradually, year by year, it begins to die a little and wither away. O Deus da história sempre aparece em cena em um momento crucial.
Nós precisamos disso. Esse é o problema da nossa igreja hoje. Nós estamos ficando muito para trás. Estamos caindo nos costumes do mundo e, gradualmente, ano após ano, começa a morrer um pouquinho e a murchar. It's pruning time pretty soon. God will cut it back as sure as I'm standing in this pulpit. God will cut her back to make her bear fruit. He'll cut the works of the world out of it one of these days. Such a disgrace the way the church is carried on under the name of religion. Será o tempo da poda muito em breve. Deus vai podá-la tão certo quanto eu estou de pé neste púlpito. Deus vai podá-la para fazê-la dar frutos. Ele cortará fora dela as obras do mundo um dia destes. É uma desonra o modo como a igreja tem procedido sob o nome da religião. And we find out when Jesus left, death set in. When Jesus leaves our church, the power of the Holy Spirit leaves our church, it begins to dwindle and die. And after a while, there's nothing more to it. Now, when Jesus left, death set in. Oh, what a sad time it was. E verificamos que, quando Jesus foi embora, a morte chegou. Quando Jesus deixa a igreja, o poder do Espírito Santo deixa a igreja. Ela começa a minguar e morre. E após um tempo, não tem mais conteúdo. Agora, quando Jesus foi embora, a morte chegou. Oh, que tempo triste foi aquele! And notice, they wandered around and they sent for Jesus, but he didn't come. They sent for him again and he didn't come. But he knew what he was going to do. E observe, eles andaram se perguntando e mandaram chamar Jesus, mas ele não veio. Mandaram chamá-lo novamente e ele não veio. Mas ele sabia o que ia fazer. He knows tonight what he's going to do. It's not lost with him. He knows exactly what he's fixing to do. He's going to raise the people up just as certain as I'm standing in this pulpit. He'll raise the people for his name's sake. Out of the Gentile generation, he'll do it. Ele sabe nesta noite o que ele vai fazer. Não há nada perdido com ele. Ele sabe exatamente o que está para fazer. Ele vai levantar um povo tão certo quanto eu estou de pé neste púlpito. Ele levantará um povo por amor de seu nome, dentre a geração gentia. Ele fará isso. The Jews' time's right at hand now. And the Gentiles are ending out because they just went on out. They're rejecting Christ, they're rejecting their signs, they're rejecting everything that's called godly and branded as some kind of telepathy or devil power and do. É o tempo dos judeus se aproximando agora, e o dos gentios está terminando, porque eles simplesmente saíram. Eles estão rejeitando a Cristo, estão rejeitando seus sinais, estão rejeitando tudo que é chamado divino, e consideram isso como algum tipo de telepatia ou poder maligno, e fazem... They're blaspheming the Holy Ghost and sealing themselves away from God. And God will take that minority after a while and raise it up into a powerful church and then turn the Spirit to the Jews and take the Gentile church home. Exactly right. She's in the making now. Well, we're at the end time nearly. Eles estão blasfemando do Espírito Santo, excelando-se para longe de Deus. E Deus tomará aquela minoria após um tempo e a levantará como uma poderosa igreja. E então voltará o Espírito aos judeus e levará a igreja gentia para casa. Exatamente correto. Ela está sendo formada agora. Bem, estamos quase no fim do tempo. Jesus, he knew, and after a while he said, "Our friend Lazarus sleepeth." Well, the disciples thought he was taking a little rest. He said, "Well, if he's sleeping, he's doing very well." Jesus, ele sabia, e após um tempo ele disse, nosso amigo Lázaro dorme. Ora, os discípulos pensaram que ele estava descansando um pouco. Ele disse, bem, se ele está dormindo, ele está muito bem. Well, he said in their words so that they would understand, said, he's dead, and for your sake, I'm glad I wasn't there. See, for your sake, I'm glad I wasn't there because they've been asking him to heal him. Bem, ele disse nas palavras deles, de modo que eles entendessem, disse, ele está morto,
e para o vosso bem estou contente que eu não estava lá. Está vendo? Por vossa causa me alegro de que eu não estivesse lá, porque eles teriam pedido a ele para curá-lo. But he knowed he couldn't do it because the vision was yet, after those 4 days, he knowed that was the time the Father told him. How beautifully saith the grave, Father, I thank thee, as I was already heard, but I just say it for these that stands by. He already knew what he was going to do. He said, I'll go wake him. Mas ele sabia que não poderia fazer isso, porque a visão ainda, depois daqueles 4 dias, ele sabia que aquele era o tempo que o Pai havia dito a ele. Que belo! Ele disse diante do túmulo, Pai, eu te agradeço, tu já ouviste, mas o digo somente por estes que estão ao redor. Está vendo? Ele já sabia o que ia fazer. Ele disse, irei acordá-lo. Now I can imagine that little home was really broken up. The breadwinner gone, sadness. Oh, it's wonderful when you got a sad home or a sad heart, and then Jesus appears all at once, isn't it? Agora, posso imaginar que aquele pequeno lar estava realmente arrasado. O provedor da casa tinha se ido, tristeza. Oh, é maravilhoso quando você tem um lar triste ou um coração triste, e então Jesus aparece de repente, não é mesmo? I can imagine seeing Martha, the beautiful little woman with the black veil over her face, and little Mary and them holding one another saying, what will we do? Papa and Mama's gone, and our precious brother. Posso imaginar ver Marta, uma bela mulher com um véu preto sobre seu rosto, e a pequena Maria, e elas abraçando uma a outra, dizendo, o que nós faremos? Papai e mamãe se foram, e nosso precioso irmão. Now we have left the church and we're excommunicated from them and come out to follow Jesus of Nazareth and he's pulled away and left us somewhere. Agora saímos da igreja e fomos excomungadas do meio deles e saímos para seguir a Jesus de Nazaré. E ele se afastou e nos deixou em alguma parte. I can hear a critic come by and say, hey, where's that divine healer, that prophet of Galilee? Where's he at now? See, when it really comes the time for him to do something, he's gone. There it is. Posso ouvir um crítico chegar e dizer, ei, onde está aquele curador divino, aquele profeta da Galileia? Onde está ele agora? Vejam, quando realmente chega a hora de ele fazer alguma coisa, ele se vai. Aí está. See, God just loves to do that. Just to let people show what they are. Just trying them to see what they really are. He gives them a blessing. He appears, shows himself, introduces himself to the people just to see what kind of a reaction they'll take. Just to see what they'll do about it. Vejam, Deus gosta muito de fazer isso, simplesmente para deixar que as pessoas, somente deixar as pessoas mostrarem o que são. Sim, simplesmente testando-as para ver o que elas realmente são. Ele dá a elas uma bênção. Ele aparece, mostra-se, apresenta-se ao povo, somente para ver que tipo de reação terão, somente para ver o que farão a respeito disso. Now, we find that after a few days, 4 days, poor Lazarus was dead, they buried him. 2nd day, 3rd day, 4th day. Now anyone knows corruption sets in after 3 days. The nose falls in on the face first. Agora, encontramos então, depois de uns dias, 4 dias, que o pobre Lázaro estava morto. Eles o sepultaram. 2º dia, 3º dia, 4º dia. Agora, qualquer um sabe que a decomposição começa depois de 3 dias. O nariz afunda no rosto, primeiro. And then corruption sets in. The skin worms begins to eat the body. They laid him in the ground and put a big rock over the top of the cave where they had him. And every once in a while the young girls would go out and kneel down at the grave and cry. E então a decomposição começa. Os vermes da pele começam a comer o corpo. Eles o colocaram no chão, puseram uma grande pedra em cima da caverna onde o colocaram. E de vez em quando as jovens saíam e se ajoelhavam em frente ao túmulo e choravam. And after a while the news got around. Jesus has come. We've seen him moving into the city. Oh, that little Martha that had been seemingly so dilatory about it, she proved then what she was made out of. Here she comes. She's coming on the road then, run out seeking.
E após um tempo, a notícia se espalhou. Jesus chegou. Nós o vimos entrando na cidade. Oh, Marta, que tinha estado tão aparentemente lenta para agir, ela provou então do que ela era feita. Aqui vem ela. Ela vem a caminho, então, correndo, procurando. I can hear some of them along the road say, well, I guess you're satisfied now that your religion was false. She just ignored them and went on. Passed right on by all the critics. She went down till she seen him, maybe sitting down at the street corner. Posso ouvir alguns deles ao longo do caminho dizerem, bem, acho que você está convencida agora que sua religião é falsa. Ela simplesmente os ignorou e prosseguiu, passou por todos os críticos. Ela continuou até que ela o viu, talvez sentado na esquina da rua. Now it's seemingly she might have had a right to upbraid him and speak evil to him. Why she didn't run up and say, looky here, you. You're supposed to be a prophet, a man of God. Agora, aparentemente, ela podia ter tido o direito de repreendê-lo e falar duro com ele. Ora, ela não correu e disse, olha aqui, tu deverias ser um profeta, um homem de Deus. Why didn't you come when we called you? Why, we're the laughing stock of the town now. We come out of our church to follow you. Seemed like she had a right. But you know, just like I preached on the lamb and dove, if we're a lamb forfeits every right he's got. Por que não vieste quando te chamamos? Ora, somos motivo de chacota na cidade agora. Saímos da nossa igreja para te seguir. Parece que ela tinha o direito. Mas você sabe, exatamente como preguei sobre o cordeiro e a pomba, se somos cordeiros, um cordeiro renuncia todo o direito que ele tem. That's exactly right. You ain't got nothing but wool, so he has to forfeit that. And you forfeit every right that you've got to serve God. That's exactly right. É exatamente isso. Ele não tem nada a não ser lã. Mesmo assim, ele tem que abrir mão disso. E você abre mão de todo o direito que tem para servir a Deus. É exatamente isso. I was getting after the women about the way they're wearing these little old clothes, you know, and they said, well, we're Americans. We can do what we want to. I said, that's exactly right. But if you're a lamb, you'll forfeit your rights. Smoking cigarettes and carrying on like that's the worst thing a woman ever done. It's exactly right. Eu estava repreendendo as mulheres por causa de como estavam usando essas roupinhas, você sabe. E elas disseram, bem, somos americanas, podemos fazer o que quisermos. Eu disse, é exatamente isso, mas se você é um cordeiro, você abrirá mão de seus direitos. Fumar e proceder mal, essa é a pior coisa que uma mulher pode fazer. É exatamente isso. A lady said to me not long ago, talking to me, she said, Brother Branham, they don't make no other kind of clothes. I said, but they still make sewing machines and sell goods. There's no excuse for it all. Exactly right. Uma senhora me disse, não muito tempo atrás, falando comigo, disse, mas irmão Branham, não fazem outro tipo de roupas. Eu disse, mas ainda fazem máquinas de costura e vendem tecidos. Não há desculpa para isso. É exatamente isso. Remember, someday you may be pure here to your husband, but you'll answer for adultery for it. Just as certainly, whosoever looketh upon a woman to lust after her has committed adultery with her already in his heart. Lembre-se, algum dia você pode ser pura para seu marido, mas você responderá por adultério por isso, certamente. Qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. What's the matter with the Pentecostal women today is what I'm wondering. How you have got away from the old hewing line, how your mothers used to wear long hair, and today the Pentecostal women paint up like a bunch of Mardi Gras and cut their hair and wear little old short clothes like that. Qual é o problema das mulheres pentecostais hoje? É o que me pergunto. Como vocês têm se afastado do antigo padrão? Como vocês, mães, usavam cabelo longo e hoje as mulheres pentecostais se pintam como carnavalescas e cortam o cabelo e usam roupinha curta dessa maneira? Just like the rest of the way, get out and mow the yard in the afternoon when man's coming by. Do you realize, woman, that you're going to have to answer for committing adultery with them men? Simplesmente como o restante do modo, saem e cortam a grama à tarde quando os homens estão passando. Você entende, mulher, que terá que responder por cometer adultério com esses homens? You present yourself to them for that purpose.
It's an evil spirit on the church and the people, and they don't know it. Blind and don't know it. The truth. Você se apresenta a eles com esse propósito. É um espírito maligno na igreja e nas pessoas e não sabem. Cegas e não sabem. É a verdade. Maybe you might say, I haven't got a right to say that as an evangelist. Well, I have to follow the leading of the Holy Spirit. That's all I can say. If I meet your judgment, then I won't have to have your blood on my hands. Talvez você diga que eu não tenho direito de dizer isso como evangelista. Bem, eu tenho que seguir a direção do Espírito Santo. Isso é tudo o que posso dizer. Se eu a encontrar no julgamento, então não terei que ter seu sangue em minhas mãos. Get away from every bit of the ground that looks like Satan's. Get away from it. I don't care how many television stars, you're a television star. You're a daughter of God. Saia de qualquer coisinha que se pareça com Satanás. Fique longe disso. Afaste-se disso. Não me importa quantas estrelas de televisão. Você não está aqui como estrela de televisão. Você é filha de Deus. Preaching in the pastor's church the other morning about an old slave, time they're selling slaves long ago. And they used to come by and buy them on the auction. Eu preguei na igreja de um pastor outro dia de manhã sobre um velho escravo, quando vendia-se escravos muito tempo atrás, e costumava-se vir e comprá-los em leilão. And the people they're weeping, crying because their homeland, they never go back no more, and they had to whip them. And they'd buy them just like you'd buy an automobile, just for anything, the prices, and selling them human beings. E as pessoas estavam soluçando, chorando por sua pátria. Elas nunca mais voltariam. E tinham que açoitá-las, e as compravam exatamente como se comprava um automóvel, apenas por qualquer coisa, os preços, e vendiam seres humanos. And one day a buyer come by, a broker to a big plantation rather, and he said, "How many slaves you got for sale?" I said, "Well, I got some to swap." E um dia um comprador veio, um revendedor, a uma grande fazenda, quero dizer, e disse: "Quantos escravos você tem à venda?" Disse: "Bem, tenho alguns para troca." They try to get them big, take them mothers, fathers. If the woman he had married was a little weakly woman, take these big healthy men and breed them like horses and animals. Never was right. God made man. Man made slaves. Not right to begin with. Never. God don't intend any man to be a slave. No, sir. And watch what's taking place. Eles procuravam adquirir os maiores, tomavam suas mães, pais. Se a mulher com quem ele tinha se casado fosse pequena e franzina, tomavam estes homens grandes, saudáveis, e os colocavam para procriar, como cavalos e animais. Isso jamais foi certo. Deus fez o homem fez escravos. Para começar, não está certo jamais. A intenção de Deus não é que homem algum seja escravo. Não, Senhor, e nenhum. Vejam o que aconteceu. Then in the midst of all that, this fellow said, "Well, I'd like to buy some of that." He noticed one young fellow there, they didn't have to whip him. His chin was up, head up, just like a real gentleman walking around. Então, em meio a tudo aquilo, este homem disse: "Bem, eu gostaria de comprar alguns deles." Ele percebeu um jovem companheiro lá. Eles não tinham que açoitá-lo. Seu queixo estava erguido, cabeça erguida, tal qual um verdadeiro cavalheiro caminhando por ali. And that broker said, "I'd like to buy him." He said, "But he's not for sale." He said, "Well, why?" He said, "Is he the boss?" He said, "He's a slave." Well, said, "Why? Do you feed him better than you do the rest of them?" He said, "No, he eats out there in the galley with the rest of them. He's a slave." E o agente disse: "Gostaria de comprá-lo." Ele disse: "Mas ele não está à venda." Ele disse: "Bem, por quê?" Disse: "Ele é o capataz?" Ele disse: "Não, é escravo." "Bem," disse, "por quê? Você o alimenta melhor do que o restante deles?" Ele disse: "Não, ele come lá na cozinha com o restante. Ele é um escravo." So what makes him so much different in the rest of them? And the boss said, "I wondered that myself for a long time. But one day I found out. Over in the homeland, his father is a king of the tribe. And though he's an alien away from home, he still knows he's a king's son and he conducts himself like one." Disse: "O que o torna tão diferente do restante?" E o patrão disse: "Eu mesmo quis saber por muito tempo, mas um dia descobri.
Lá em sua pátria, seu pai é o rei da tribo. E embora ele seja um estrangeiro fora de casa, ele ainda sabe que é filho de um rei e se conduz como tal. If an African native could realize that his father is a king, and over here an alien in a strange land can still know that across the sea he's a king's son, how art women and men conduct themselves when you're sons and daughters of God? Act like it. Certainly conduct yourself, clean up yourselves, and act like sons and daughters of God. Wonder what a condition. Se isso, se um nativo africano podia perceber que seu pai era rei, e aqui um estrangeiro em uma terra estranha ainda podia saber que além mar ele é filho do rei, como deveriam mulheres e homens se conduzirem quando são filhos e filhas de Deus? Hajam de tal maneira, certamente, conduzam-se, limpem-se e hajam como filhos e filhas de Deus. Não é de se admirar. Que condição! Here we are. Oh, little Martha come running out. She looked like she had a way to have said something against him. Why didn't you come to my brother? Look what we've done for you, and you let us down. Aqui estamos. Oh, a pequena Marta veio correndo. Parece que ela tinha razão de ter tido algo contra ele. Porque tu não vieste ao encontro de meu irmão? Veja o que fizemos por ti, e tu nos abandonaste. What if she had said that? The story never would have finished the way it did. No, sir. It's the way you approach a divine gift of God. If God sends a gift, you've got to approach it right if you ever expect to get anything from it. You've got to approach it right. And Martha knew that. Bem, se ela tivesse dito isso, a história jamais teria terminado como terminou. Não, Senhor, é o modo como você aborda um dom divino de Deus. Se Deus envia um dom, você tem que abordá-lo da maneira correta. Se você espera alguma vez conseguir algo disso, você tem que abordá-lo da maneira correta. E Marta sabia disso. She'd probably read about the Shunammite woman and her baby, and if that Shunammite woman knew that God was in Elijah, how much more was he in Jesus? Provavelmente ela tinha lido sobre a sunamita e seu bebê, e ela, se aquela sunamita sabia que Deus estava em Elias, quanto mais estava ele em Jesus? Sure. So she went up with the right approach. She ran up and fell down at his feet. I like that. Fell down at his feet and said, Lord. That's his right title. That's what he was. He was her Lord. Lord, if thou would have been here, my brother would not have died. Sem dúvida. Assim ela chegou com a abordagem correta. Ela correu e caiu aos seus pés. Eu gosto disso. Caiu aos seus pés e disse, Senhor. Esse é seu título correto. Isso é o que ele era. Ele era o Senhor dela. Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Oh, my. Oh, I could just imagine seeing his great heart as he looked at that beautiful woman, the tears running down her cheeks. Said, Lord, if you'd have been here, my brother would not have died. Oh, que coisa! Oh, eu posso imaginar ver seu grande coração enquanto ele olhava para aquela bela mulher, as lágrimas correndo pela face. Disse, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Watch what she said. But even now, Lord, though he's dead, though the skin worms is crawling through his body, even now, Lord, whatever you ask God, God will give it to you. Vejam o que ela disse. Mas mesmo agora, Senhor, embora ele esteja morto, embora os vermes na pele estejam rastejando por seu corpo, mesmo agora, Senhor, o que quer que tu pedires a Deus, Deus o dará a ti. Oh, that's the secret! You might say, I've seen through every hospital, the doctor says I'm going to die, but even now, Lord, I'm all crippled up with arthritis, I can't move, but even now, Lord. Oh, esse é o segredo. Você poderia dizer, eu passei por cada hospital, o médico diz que vou morrer, mas mesmo agora, Senhor, estou todo incapacitado pela artrite, não posso me mover, mas mesmo agora, Senhor. That little baby had a water head
that big around last night. There's nothing you can do. It spread on out and burst its little head and die. But even now, Lord, He's still the same God. He's still the same Lord. Even now, Lord. And He's sitting at the right hand of God Almighty, making intercessions upon the things that we claim that He's done for us. Aquele pequeno bebê estava com hidrocefalia desse tamanho a noite passada. Não há nada que se possa fazer. Isso iria aumentando e arrebentar sua cabecinha e morreria. Mas mesmo agora, Senhor, Ele ainda é o mesmo Deus. Ele ainda é o mesmo Senhor. Mesmo agora, Senhor. E Ele está sentado à destra do Deus Todo-Poderoso, fazendo intercessão baseado nas coisas que reivindicamos que Ele fez por nós. Now I really feel religious. Sure do. You're going to call me a holy roller anyhow, so you might as well get started and get it over with. So, yes, sir. Even now, Lord, whatever you ask God, God will do it. Agora realmente me sinto religioso. Certamente que sim. Vocês me chamarão de santo rolador de qualquer modo, então melhor começar já e acabar logo com isso. Desse modo, sim, Senhor. Mesmo agora, Senhor, seja o que pedires a Deus, Deus o fará. Ask the Father anything in my name, I'll do it, Jesus said. Even now, Lord, whatever you ask, God will give it to you. Oh, that must have turned in His great heart. Se pedirdes ao Pai qualquer coisa em meu nome, eu o farei, disse Jesus. Mesmo agora, Senhor, o que quer que pedires, Deus o dará a ti. Oh, isso deve ter sensibilizado o seu grande coração. He said, thy brother shall live again. She said, yea, Lord, he'll live. He was a good boy. He'll come forth in the general resurrection at the last day. Them Jews believed in the general resurrection. He'll come forth in the resurrection of the last days. Ele disse, teu irmão viverá outra vez. Ela disse, sim, Senhor, ele viverá. Ele era um bom rapaz. Ele virá na ressurreição geral no último dia. Os judeus criam na ressurreição geral. Ele virá na ressurreição dos últimos dias. Look at him. He pulled his little self together. He said, I am the resurrection and life. Oh, my. There never was a man could say that before. There never will be one afterwards can say it. He's the only one that can say it. I am the resurrection and life, saith the Lord. Olhe para ele. Ele se recompôs. Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Oh, que coisa! Jamais houve um homem que pudesse dizer isso antes. E jamais haverá outro depois que possa dizer. Ele é o único que pode dizer. Eu sou a ressurreição e a vida, diz o Senhor. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. And whosoever liveth and believeth in me shall never die. Believest thou this? She said, yea, Lord. Oh, she knows something's fixing to happen. Has to be. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto? Ela disse, sim, Senhor. Oh, ela sabia que algo estava para acontecer. Tem que estar. When faith from an honest heart meets God, them cogs just comes together like that. Something has to take place. I challenge this audience tonight in the name of Jesus Christ. Let your faith connect with God like that. In a few minutes, we'll have another Pentecost. Quando a fé de um coração honesto se encontra com Deus, as engrenagens simplesmente se ajuntam desse modo, algo tem que acontecer. Eu desafio esta audiência esta noite em nome de Jesus Cristo. Deixe sua fé conectar-se com Deus dessa maneira. Em alguns minutos nós teremos outro Pentecostes. There'll be such a revival breaking this town, there wouldn't be enough cops in the country to keep them down. That's right. There'll be a real revival. Haverá um reavivamento de tal modo nesta cidade que não teria policiais o suficiente no país para mantê-los quietos. Isso é certo, haverá um verdadeiro reavivamento. Even now, Lord. Well, Lord, we've done call off in this, we did this and did that. I don't care what you've done. Even now, Lord, He's waiting for you to call on Him. Believest thou this? Sure.
Yes, sir. Even now, whatever you ask him. Mesmo agora, Senhor. Bem, Senhor, nos desviamos disto, fizemos isto e aquilo. Não importa o que você fez. Mesmo agora, Senhor. Ele está esperando que você chame por ele. Ele... Crês tu isto? Seguramente, sim, Senhor. Mesmo agora, seja o que pedires a ele. Where have you laid him? Now he goes down to the grave. He was man enough to cry. He was God enough to raise the dead. Onde vocês o colocaram? Agora, ele desce até o túmulo. Ele era homem o suficiente para chorar. Ele era Deus o bastante para ressuscitar os mortos. Here some time ago, a woman that belongs to a certain group of people. I never make it a habit to make it about denominations. But this woman, they do not believe that Jesus was divine. They said he was just a prophet. Aqui, algum tempo atrás, uma mulher que pertence a certo grupo de pessoas, eu nunca fiz disso um hábito, falar das denominações, mas esta mulher, eles não creem que Jesus era divino. Eles diziam que ele foi apenas um profeta. Now, if he was just a prophet, we're all in sin. He was either God, nothing less than God, or the biggest deceiver the world ever had. That's right. He was more than a man. Agora, se ele era apenas um profeta, nós estamos todos em pecado. Ou ele era Deus, nada menos que Deus, ou o maior enganador que o mundo já teve. Isso é certo. Ele foi mais do que um homem. She said he wasn't divine. There's so much of that in this social gospel today, trying to make Jesus Christ a prophet. Why, he was a God of the prophets. Sure he was. Ela disse, ele não era divino. Há tanto disso nesse evangelho social de hoje, tentando fazer de Jesus Cristo um profeta. Ora, ele era o Deus dos profetas. Certamente ele era. She said, I'll prove it to you by your Bible. He was just a man. I said, you do it. And she said, when he went to the grave of Lazarus, the Bible said he wept. He had to be mortal or he couldn't weep. Ela disse, eu provarei a você em sua Bíblia que ele era apenas um homem. Eu disse, prove. E ela disse, quando ele foi ao túmulo de Lázaro, a Bíblia diz, ele chorou. Ele tinha de ser mortal ou ele não poderia chorar. I said, lady, is that your scripture? I don't mean to be sacrilegious here to say this, but I'll tell you what I told her. She said, that's it. I said, that statement is weaker than the broth made out of a shat of a chicken that starved to death. I said, well, you haven't got one thing to stand on. Eu disse, senhora, essa é a sua escritura? Não tenho a intenção de cometer sacrilégio ao dizer isto, mas eu lhes direi o que eu disse a ela. Ela disse, é essa. Eu disse, essa afirmação é mais fraca do que a sopa feita de sombra de uma galinha que morreu de fome. E disse, bem, você não tem coisa alguma em que se firmar. She said, why, he wept. That showed he was mortal. I said he was both mortal and immortal. He was God in flesh. She said, oh, nonsense. Ela disse, ora, ele chorou. Isso mostrou que ele era mortal. Eu disse, ele era tanto mortal como imortal. Ele era Deus em carne. Ela disse, oh, absurdo. I said he went to the grave weeping. That's true enough. But when he straightened his little self up, the Bible said there wasn't much to look upon him. No beauty we should desire him. But when he threw them little shoulders back and said, Lazarus, come forth. And a man had been dead 4 days and rotten in the grave. He came forth. That was more than a man. Show me the man can do it. Eu disse, ele foi ao túmulo chorando. Isso é verdade, mas quando ele endireitou seu pequeno corpo, a Bíblia diz, não havia muito o que ver nele, nenhuma beleza para que o desejássemos. Mas quando ele endireitou as costas e disse, Lázaro, sai para fora! Um homem que tinha estado morto por 4 dias e apodrecido no túmulo, ele saiu para fora. Aquele era mais do que um homem. Mostre-me qual homem pode fazer isso. What was it? Corruption knew its master. Life knew its creator. Something had to happen. He spoke. And a man that was dead and in the grave for 4 days raised again and stood on his feet and lived. Hallelujah.
O que foi isso? A decomposição conhecia seu mestre. A vida conhecia seu Criador. Algo tinha que acontecer. Ele falou e um homem que estava morto e no túmulo por 4 dias ressuscitou e se colocou de pé e viveu. Aleluia! That was God in His Son. Yes, sir. That was God making Himself known through His Son. That was God speaking, not a man. Aquilo era Deus em seu Filho. Sim, Senhor. Aquele era Deus dando-se a conhecer através dele, seu Filho. Aquele era Deus falando, não um homem. He was a man when he looked around on that tree that day for something to eat. That was a man. But when he took 5 biscuits and 2 fish and fed 5,000, that was more than a man. That was God feeding them and that. It was more than a prophet. More than a man, he was the God-man. Ele foi um homem quando olhou em volta daquela árvore aquele dia, procurando algo para comer. Aquele foi um homem, mas quando tomou 5 pães e 2 peixes e alimentou 5.000, aquilo foi mais do que um homem. Aquele foi Deus os alimentando ali. Ele foi mais do que um profeta, mais do que um homem. Ele foi um Deus-homem. Sure, he laid on the back of that little boat that night, and the seas roaring and bouncing like a bottle stopper out there in that mighty sea, when 10,000 devils of the sea swore they had drowned him that night. Seguramente. Ele deitou-se atrás daquele pequeno barco aquela noite e o mar rugindo e batendo como uma rolha de garrafa em meio àquele poderoso mar, quando 10.000 demônios do mar juraram que o afogariam naquela noite. He was a man weak and tired from praying for the sick, laying back there and the wind didn't even disturb him. He was a man when he was asleep. But when he woke up, put his foot upon the brail of the boat, looked up and said, "Peace, be still," and the winds and the waves obeyed him. That was more than a man. That was God in man making himself known. That's right. Ele foi um homem fraco e cansado de tanto orar pelos doentes deitado ali atrás, e o vento nem mesmo o incomodava. Ele foi um homem quando estava dormindo, mas quando acordou, pôs seu pé sobre a corda do barco, olhou para cima e disse, "Paz, aquieta-te." E os ventos e as ondas o obedeceram. Aquele foi mais do que um homem. Aquele era Deus no homem, dando-se a conhecer. Isso mesmo. He was a man at the cross when he cried for mercy. When he cried and said, "I thirst," that was a man. When he died, he was a man. But on Easter morning, when he broke the seals of death, hell in the grave, and rose again, he was more than a man. He was God made manifest. Foi o homem ali na cruz quando clamou por misericórdia, quando clamou e disse, "Tenho sede." Aquele foi o homem. Quando ele morreu, foi o homem, mas na manhã da Páscoa, quando quebrou os selos da morte, do inferno e da sepultura e ressuscitou, foi mais do que o homem, foi Deus manifestado. No one of the poets said, "Living, he loved me, dying, he saved me, buried, he carried my sins far away, rising, he justified freely forever. Someday he's coming, oh glorious day." Não é de se admirar que o poeta disse, "Vivendo ele me amou, morrendo me salvou, sepultado carregou para longe os meus pecados, ressuscitado, justificou-me de graça para sempre. Algum dia ele virá, oh, que dia glorioso!" They said, "Because I live, you live also. Believest thou this? He's the same yesterday, today, and forever. Believest thou this? I believe the Holy Ghost is right here now. Believest thou this? I believe He'll fill us with His presence. Believest thou this?" Ele disse, "Porque eu vivo, vós também vivereis. Crês tu isto? Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Crês tu isto? Eu creio que o Espírito Santo está bem aqui agora. Crês tu isto? Eu creio que Ele vai nos encher com sua presença. Crês tu isto?" I believe the Holy Ghost wants to pour His presence out, heal all the sick, make all the people that hasn't got the Holy Ghost be filled. Believest thou this? Do you believe with all your heart? Let's stand to our feet and give Him praise. I believe He'll fall right now upon us.
Eu creio que o Espírito Santo quer derramar sua presença, curar todos os doentes, fazer com que todas as pessoas que não receberam o Espírito Santo sejam cheias dele. Crês tu isto? Você crê de todo o coração? Vamos ficar de pé e dar louvor a ele. Eu creio que ele cairá agora mesmo sobre nós. Oh Lord God, creator of the heavens and earth, author of eternal life, giver of every good gift. We believe thou this, Lord. We believe that that's you here in the meeting. Ó Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, Autor da vida eterna, doador de toda boa dádiva, nós cremos nisto, Senhor, cremos que és tu aqui na reunião. We believe that you blessing our souls. We believe that you pouring out your Spirit upon us. We believe that you're the same yesterday, today, and forever. We believe you're alive forevermore. And our names are written in the Lamb's Book of Life. Cremos que és tu que estás abençoando nossas almas, cremos que estás derramando teu Espírito sobre nós, cremos que és o mesmo ontem, hoje e eternamente, cremos que estás vivo para todo sempre e nossos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. All heavens and earth will pass away, but we'll live forever because you live forever. Lord, you promised it to us. We believe it with all of our heart. Everything that's in us, we believe it, Lord. I love him, I love him. Todos os céus e a terra passarão, mas nós viveremos para sempre, porque tu vives para sempre, Senhor. Tu nos prometeste isso. Nós cremos nisso de todo o coração. Com tudo que está em nós, nós cremos, Senhor. Eu amo. Do you believe me? I believe that's the Holy Ghost. It's something falling on us. Believest thou this? I believe he wants to heal every person right now. Believest thou this? Você crê nele? Eu creio que isso é o Espírito Santo. Há algo caindo sobre nós. Crês tu isto? Eu creio que ele quer curar cada pessoa agora mesmo. Crês tu isto? Raise your hands to him. Stand up to your feet. Believest thou this? The Holy Spirit is here. This is that. Peter said this is that. This is it, the Holy Ghost. Levantem as mãos para ele, fiquem de pé. Crês tu isto? O Espírito Santo está aqui. Este